Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã, é com muita alegria que estamos mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Deus vai nos trazer uma palavra maravilhosa, vindo diretamente do céu para mim e para você, a morte que te trouxe a vida. Aleluia. Marcos, capítulo 15. Livro de Marcos, discípulos do Senhor, servo de Deus, apóstolo Marcos, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. A morte que trouxe a vida. A partir do versículo 27. Glória a Deus. A crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo. Morte que trouxe a vida. A partir do versículo 27, nós vamos ler até o versículo 47. Vamos ler e pedir humildemente, encarecidamente, o Espírito Santo de Deus para nos dar luz, discernimento, para nós entendermos a palavra de Deus. Para quê? Para nós termos uma vida abundante, uma vida de proteção divina, porque só assim que conseguimos vencer a batalha do dia a dia, conseguimos vencer o pecado, os nossos desejos, os espíritos malignos, a inveja, a depressão, a ansiedade, é através desta santa e maravilhosa palavra. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 27, a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção mesmo. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz, e com os malfeitores foram contados. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, fazendo pouco caso, e dizendo, tu que derribas o templo em 3 dias e edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Também os que eles foram crucificados o injuriavam. Versículo 33. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Escureceu tudo, irmão, nessa hora. Total escuridão. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzindo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus gritou, Deus meu, por que desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia, eis que chama por Elias? E um deles correu em beber uma esponja de vinagre e pondo numa cana, deu-lhe de beber, dizendo, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brano, expirou. E o véu do templo imediatamente, irmão, se rasgou em 2, de alto em baixo. E um centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamava, expirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria,
mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele em Jerusalém. Versículo 42, é o sepultamento de Cristo. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, chegou José a Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente, este homem ousadamente foi a Pilatos e o pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Confirmou a morte de Cristo. E tendo certificado com o centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele, o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, lacrou o sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram tudo que estava acontecendo, onde o colocava Jesus, onde eu punha Jesus. Aleluia. Até aí, até o versículo 47. A morte que trouxe a vida. Vamos orar? Deus Pai, Santo, poderoso Cristo de Israel, acabamos de ler essa maravilhosa, linda palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós podemos entender tudo o que aconteceu neste momento, Deus, e passamos a viver esses acontecimentos no nosso dia a dia, Deus. Podemos honrar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica o irmão que está escutando essa palavra. Que o poder do Espírito Santo está sobre você, meu irmão. O poder do Espírito Santo está sobre você, meu irmão. Receba essa palavra que vem lá do céu, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A morte que trouxe vida. Teve que um morrer para hoje nós vivermos em Cristo. Para hoje você ter esse direito de estar livre do pecado, estar liberto. Precisou ter a morte que trouxe a vida. Marcos capítulo 15, do versículo 27 ao 47 que nós lemos. A palavra de Deus diz assim: é por cima dele estar escrito a sua acusação, o rei dos judeus. Em cima da cruz estava escrito o rei dos judeus, para envergonhar mais Jesus Cristo. E crucificaram com ele 2 salteadores, um da sua direita e outro da sua esquerda. 2 marginais, 2 depravados, 2 pessoas perdidas, para envergonhar mais Jesus Cristo, o nosso Jesus. Mas só que ali estava cumprindo o que dizia a Escritura, e os malfeitores foi contado, quer dizer, na própria palavra de Deus, Jesus já estava cumprindo as Escrituras. E o que passavam, blasfemavam dele, meneando as suas cabeças. Quer dizer, debochando de Jesus. Os próprios que estavam passando. E ainda ficava falando com ele: tu que derruba o templo em 3 dias e edifica, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. Jesus ali, ensanguentado, sentindo dores, sofrendo, e eles debochando do nosso Jesus. E ele calado, mudo, como um cordeiro, uma ovelha preparada para o matador. E da mesma maneira também os principais sacerdotes,
como também os escribas, as pessoas que pregavam a palavra de Deus no templo, que seguiam, entre aspas, os mandamentos do Senhor, que estavam ali, o sacerdote e com os escribas, diziam uns para os outros, zombando de nosso Jesus: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz. Ele falava assim com Jesus, para que vejamos e acreditamos. Eles não creem, de forma alguma, por todos os milagres que Jesus fez, eles não acreditavam. Também os que eles foram crucificados ou injuriavam, falavam blasfêmias, até palavrões, insultando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chegou uma hora, a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Trevas, todo mundo assustou, aquela treva chegou até a hora nona. Da hora sexta até a hora nona, ficou tudo escuro. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali estavam ouvindo isso e diziam: será que ele está conversando com Elias? E um deles correu, bebedeu uma esponja de vinagre, meu irmão. Jesus todo ferido, com a boca ferida, de tanto soco que ele tomou no rosto, tapa na cara que ele tomou, por mim e por você, meu irmão. Eu tenho culpa, você tem culpa disso. É os nossos pecados, meu irmão. E deu para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirado. Eles disseram isso. Eles estavam achando que Jesus estava chamando Elias. E Jesus dando um grande bravo. O último suspiro, ele expirou, quer dizer, foi o último fôlego de vida de Jesus. Imediatamente o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Partiu aquele véu. O véu está rasgado. Jesus morreu na cruz. Um centurião, um homem pecador, um homem que não professa a nossa fé, não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus. Ele estava ali em frente, vendo tudo. E ele mesmo disse: verdadeiramente, esse homem que vocês acabaram de matar, assassinar na cruz do Calvário, é filho de Deus. Ele reconheceu. E também estavam ali naquele momento as mulheres, olhando de longe. Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, José, Arimateia, estavam ali, os quais também seguiam e serviam Jesus em Galileia. E chegando de tardezinha, preparando a véspera de sábado, chegou José de Arimateia, um homem, um conselheiro honrado, um homem de reputação, um homem que talvez nós até duvidamos em professar a fé em Cristo Jesus, mas ele não, se mostrou um servo de Deus. Ele também esperava o reino de Deus. Com ousadia, ele chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, ele se maravilhou com aquele pedido daquele homem honrado, pedindo para ele o corpo dele. Honrado, Pilatos, foi certificar se Jesus tinha morrido mesmo. Ele foi se certificar. E tendo certificado, perguntou ao centurião e deu o corpo para José de Arimateia, no qual comprara lençóis finos para fazer um grande sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu Jesus naquele lençol, com muito carinho, com muito amor, e colocou um sepulcro lavrado numa rocha, cravado na rocha.
e envolveu ele com uma pedra e fez uma porta. E ali Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram tudo o que estava acontecendo, onde eles colocaram Jesus e fizeram o sepultamento de Cristo. A morte que nos trouxe a vida. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? Nós temos vida hoje. Você tem vida, o sopro de vida hoje nessa terra. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você vai agradecer o nome do Senhor por isso? O capítulo 15 de Marcos nos leva a ápice do Evangelho. A crucificação de Jesus Cristo. No versículo 27 ao versículo 47, encontramos não apenas um relatório histórico, mas uma revelação profunda de um grande amor, de um grande sofrimento e de um grande triunfo de Cristo sobre a morte. Aleluia, glória a Deus. A morte que trouxe a vida. Esse texto nos mostra uma humilhação de Jesus, crucificado entre dois criminosos. A rejeição e o escárnio que eles fizeram em Cristo. Tanto dos religiosos, tanto do povo que estava presente ali naquele momento. A morte que rasgou o véu no meio, que deu o acesso de Deus, foi aberto para todos nós, para mim e para você, pecadores. Nós vimos uma confissão do ímpio, do centurião, ao reconhecimento da divindade de Cristo. E temos também um sepultamento honroso, uma preparação para a ressurreição de Cristo. Eu queria dizer para você, Jesus está vivo no meio de nós. Ele ressuscitou. Você poderia glorificar? Hoje vamos extrair lições poderosas para mim e para você, para a igreja de Jesus Cristo. Entendemos que a cruz não foi o fim, mas o começo da minha e da sua redenção. Você poderia glorificar o nome do Senhor? A morte que trouxe a vida. A primeira lição: Jesus crucificado com dois pecadores. A palavra de Deus diz assim: com eles crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, meneando na cabeça, quer dizer, debochando de Cristo. Foi um cumprimento da profecia. Isaías 53, versículo 2 diz que ele seria contado com os transgressores. Jesus estava cumprindo já ali a profecia. Jesus não apenas morreu pelos pecadores, mas ele foi como fosse um pecador, junto com eles. Vimos os escárnios que Jesus sofreu com os líderes religiosos. Eles desafiaram, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. São os próprios religiosos estavam falando isso. Era a ironia divina, né? Ironizando, mas era a divina. Ele não se salvou mesmo, irmão. Ele só salvou para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo não se salvou, mas ele se salvou. Ele se ressuscitou para nos salvar. A morte que nos trouxe a vida. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? Cristo se identificou como um dos piores pecadores para resgatar você, meu irmão. Não importa o que você fez, Jesus te resgatou do fundo do poço. A igreja deve levar essa mensagem aos perdidos, sem julgar a pessoa, mas sim com amor. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo: as trevas e um grito de abandono. Na hora nona, Jesus bramou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus clamou isto: Deus meu, por que me desamparaste? Das 12 horas, 15 horas, Deus cobriu a terra em trevas, simbolizando um juízo sobre o pecado. Vimos um abandono do Pai. Jesus experimentou
experimentou até a separação que nós merecíamos. Que essa separação que merecia era eu e você. Ele carregou nossas culpas para que nunca tenhamos que sentir esse abandono. Jesus jamais vai nos abandonar, meu irmão. Jesus jamais, se alguém te falou que Jesus já te abandonou, jamais vai te abandonar, porque a morte que te trouxe esta vida. Se puder glorificar, o preço do pecado é terrível, mas a graça de Deus, ela é maior do que o pecado. Devemos lembrar que Ele sofreu por nós e responder com gratidão e compromisso à obra de Deus. Está sempre à disposição na obra de Deus. Terceira e última lição. O véu se rasgou e a confissão do centurião. O véu do templo se rasgou em 2 pedaços. O centurião diz: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. O fim da separação, o véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos, foi rasgado. Agora você, meu irmão, agora eu, temos livre acesso à entrada para o céu. Livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, a palavra diz assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Queria dizer, você entra no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e isso pela sua carne. Aleluia. A confissão do romano. Um pagão reconheceu Jesus como filho de Deus antes de muito religioso. A cruz transforma corações. Transforme o seu coração. Aceite Jesus como Salvador. A morte que trouxe a vida. Não há barreiras que em Cristo redimiu. Devemos proclamar essa verdade com ousadia. Proclame o Evangelho com ousadia. Aceite Jesus como seu Salvador. E vimos também o sepultamento e a fidelidade daquelas mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de José, observavam aonde punha Jesus. Vimos a coragem de José Arimateia, um membro do Sinédrio, que se revelou discípulo secreto, arriscando a sua própria reputação para honrar Jesus. E vimos também a fidelidade daquelas mulheres. Enquanto os discípulos fugiram, quantos fogem na hora do aperto, na hora da decisão, viram as costas para Deus? Porque quando você está virando as costas para a obra de Deus, você está virando as costas para Deus. Elas sim permaneceram ali. A sua devoção foi reconhecida, foram as primeiras a testemunhar a sua ressurreição. Quando nós temos devoção a Cristo, você vai ser recompensado pela vida eterna que o Senhor vai te dar. A morte que trouxe a vida. Mesmo nas maiores derrotas, aparentemente, que tomamos, Deus está trabalhando. A fidelidade no silêncio é a recompensa, a vida eterna. Eu queria dizer para você, a morte vai te trazer a vida. A morte de Cristo trouxe a nossa vida. Se puder glorificar hoje, você pode responder essa mensagem de 3 maneiras. Você pode receber o perdão e a vida eterna crendo em Jesus. Agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todos nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Lembrando que o custo da salvação é viver de maneira digna do Evangelho. É não pecando mais, não voltando a ser a velha criatura, não andando nas coisas erradas, não buscando as coisas desse mundo. Sejamos como José e essas mulheres, fiéis à obra de Deus, disposto a servir a todo tempo, a toda hora, a todo momento, a casa de Deus. Mesmo quando as pessoas vão contra, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo nas dificuldades, estamos sempre dispostos
a servir. Romanos capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque agora, irmão. Jesus está te convocando agora para ser um soldado de Cristo. A morte que te trouxe a vida. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra diz assim: para que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Deus está te dando um dom, a fé. Algo que você não vê, que você não toca, mas você crê. Jesus está aí agora, tocando em você, meu irmão. Não vem das obras, mas para que ninguém glorifique. Tudo que você é, tudo que você tem pertence a Cristo. Você pertence a Cristo, a sua casa pertence, a sua família pertence. A morte que te trouxe a vida. Receba Jesus agora como seu Salvador. Queria orar pela sua vida. Pai Santo, a morte que nos trouxe a vida. Deus, obrigado por essa rica e maravilhosa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por essa família, por esse irmão, por essa irmã que está escutando essa oração. Abençoa, santifica e purifica a vida do irmão, a casa do irmão, a família do irmão. Tudo que o irmão tocar, tudo que o irmão fazer, que a glória de Deus está sobre ele. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados. Senhor, abençoe a minha casa, o meu trabalho, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu ato de fé, eu aceito agora o Senhor como meu Salvador, o único Salvador da minha vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça você, meu irmão, aí, esse ato de fé agora. Aceite Jesus como seu Salvador. Mude de vida. Eu sei que o pecado vai bater aí na porta amanhã cedo, ou daqui a pouco, mas resista. A palavra de Deus diz que resistimos ao diabo, que ele fugirá de vós. Resista ao diabo agora. Pai Santo, Pai Poderoso, Pai Amado, eu entrego esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Toda adversidade, toda cilada, toda tentativa de Satanás contra a vida do irmão, estou repreendendo agora em nome de Jesus. Receba a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus, meu irmão. Que Deus continue abençoando nesse final de noite. Tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. Reflita mais na palavra. Quando você for deitar, ore, busque a face do Senhor, busque a presença de Deus a todo momento. Sem o Senhor, nós não somos nada, não somos ninguém. Fique com Deus, tenha uma boa noite. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém, amém, amém.